Em meus 30 anos de experiência como mecânico, posso afirmar com certeza que existe uma falsa sensação de segurança ao comprarmos um carro moderno. Acreditamos que a tecnologia é tão robusta que pode suportar qualquer abuso. Mas a realidade é que estamos cercados por peças que operam com tolerâncias de micron e em temperaturas que derreteriam aço. É por isso que hoje vamos expor os 18 erros mais críticos que estão acontecendo agora mesmo sob o capô do seu carro. Falhas que geralmente não acionam luzes de advertência no painel até que o dano seja irreversível. Não estamos aqui para dar dicas de limpeza, mas para analisar a física, a química e a engenharia por trás das falhas mecânicas. Prepare-se, porque vamos revelar por que aqueles hábitos que você considera normais são, na realidade, uma sentença de morte para a agonia silenciosa do seu motor e transmissão. Vamos começar. Ignorar o período de amaciamento em motores novos ou recentemente recondicionados. Existe uma crença perigosa de que os motores modernos saem prontos para funcionar da fábrica, mas isso é uma falácia técnica que ignora as leis do atrito. Quando um motor é novo ou foi recondicionado, as superfícies internas dos cilindros e anéis de pistão apresentam ranhuras microscópicas resultantes do processo de usinagem. O período de amaciamento, geralmente os primeiros 1.500 a 2.000 quilômetros, é o tempo necessário para que essas peças se uniem por meio de desgaste controlado. Se você submeter o motor a altas rotações ou a uma carga constante na estrada durante esse período, impedirá que os anéis de pistão vedem corretamente contra as paredes do cilindro. O resultado é um motor que consumirá óleo durante toda a sua vida útil e nunca atingirá sua potência nominal. O mito da marcha lenta. Este é talvez o hábito mais destrutivo e difundido da história. Muitos motoristas ligam o carro e o deixam em marcha lenta por 10 minutos em frente de casa para aquecer. Na era da injeção eletrônica de combustível, isso é um suicídio mecânico. Quando em marcha lenta, o motor não gera carga e, portanto, leva muito mais tempo para atingir a temperatura ideal de funcionamento. Durante esse longo período de funcionamento a frio, o computador injeta uma mistura rica de combustível para manter o motor ligado. Esse excesso de gasolina age como um solvente químico que lava a película de óleo lubrificante das paredes do cilindro. Sem essa camada protetora, os anéis do pistão friccionam diretamente contra o metal do cilindro, causando um desgaste abrasivo massivo conhecido como ranhuras na camisa do cilindro. A maneira correta, aprovada por engenheiros de motores de alto desempenho, é ligar o motor, esperar 30 segundos para que a pressão do óleo chegue ao cabeçote e, em seguida, começar a dirigir suavemente. O motor então aquece de maneira uniforme e rápida sob carga, minimizando o tempo de funcionamento a frio. Deixá-lo ligado sem se mover é, literalmente, derramar solvente no coração da sua máquina todas as manhãs, usar água da torneira ou líquidos de arrefecimento de baixa qualidade. O sistema de arrefecimento não é apenas um circuito de água, é uma bateria química viva. Quando você usa a água da torneira ou aqueles líquidos coloridos baratos vendidos em supermercados, você está introduzindo minerais e eletrólitos em um ambiente composto por diferentes metais: alumínio no cabeçote, ferro no bloco e cobre em certos radiadores. Isso cria um fenômeno chamado erosão galvânica. O líquido de arrefecimento se torna ácido e começa a transportar íons metálicos de uma parte para outra, corroendo o motor de dentro para fora. Já vi cabeçotes de alumínio com buracos tão profundos que parecem queijo suíço, tudo para economizar alguns reais em um líquido de arrefecimento de alta qualidade com tecnologia de ácido orgânico. Além disso, a água da torneira deposita incrustações e calcário nas passagens mais estreitas, criando pontos quentes que o indicador de temperatura no painel nunca detectará a tempo. Desligue o motor imediatamente após uma longa viagem. Se o seu carro tiver um turbocompressor, este ponto é fundamental para a sua mecânica. O turbo gira a velocidades que podem ultrapassar 200.000 rotações por minuto e opera a temperaturas de até 900 graus Celsius. Enquanto o motor está funcionando, o óleo circula constantemente, resfriando e lubrificando o eixo do turbo. O erro fatal ocorre quando você para após uma viagem na estrada e desliga o motor imediatamente. Nesse instante, a bomba de óleo para, mas o turbo continua girando devido à inércia em temperaturas extremas. O óleo retido no eixo cozinha instantaneamente, transformando-se em um depósito sólido de carbono chamado carbonização.
Com o tempo, esse resíduo de carbono age como uma lixa, destruindo os rolamentos e o eixo do turbo até que ele exploda, lançando pedaços de metal diretamente na admissão do motor. Sobrecarga do veículo. Um carro tem um peso máximo autorizado por razões de engenharia estrutural. Quando você excede essa carga, seja rebocando algo para o qual o carro não foi projetado ou enchendo o porta-malas com materiais pesados, você está submetendo a transmissão a um torque para o qual ela não foi projetada. O fluido da transmissão automática literalmente começa a ferver. Para cada 10 graus que a temperatura do fluido da transmissão sobe acima da faixa ideal, a vida útil desse fluido é reduzida pela metade. O calor extremo degrada as embreagens internas e endurece as vedações de borracha, fazendo com que a caixa de câmbio patine. Mas não é apenas a transmissão. A suspensão sofre fadiga elástica. Os amortecedores trabalham no limite de seu curso e as buchas de borracha se rompem sob a pressão constante. Sobrecarregar o carro é como forçar um atleta a correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Mais cedo ou mais tarde, os ligamentos mecânicos se rompem. É um erro silencioso porque o carro parece ser capaz de lidar com isso, até que um dia a transmissão trava em ponto morto e a conta do conserto lembra você de que as leis da física não são sugestões. Não se esqueça de trocar o fluido de freio. O fluido de freio é higroscópico, o que significa que tem uma capacidade quase magnética de absorver a umidade do ar. Com o tempo, esse fluido transparente escurece e fica saturado de água. Isso é uma sentença de morte para o sistema de segurança mais importante do seu carro. Primeiro, a água diminui o ponto de ebulição do fluido. Em uma frenagem de emergência, a água se transforma em vapor. O pedal afunda até o fundo e você perde a capacidade de parar. Mas o dano silencioso acontece muito antes. A água no sistema corrói os pistões da pinça de freio e as válvulas delicadas do módulo do sistema antibloqueio de freios, ABS. Já vi módulos de ABS de $3.000 se tornarem inutilizáveis porque o proprietário nunca gastou $30 para trocar o fluido a cada 2 anos. As válvulas internas ficam obstruídas com ferrugem e depósitos, deixando o carro incapaz de modular a frenagem em superfícies escorregadias. O hábito de dirigir com o tanque na reserva. Muitos motoristas veem a luz de reserva acesa como um problema, mas os engenheiros veem isso como um sinal de que a bomba de combustível está pedindo socorro. Nos carros modernos, a bomba de combustível fica submersa dentro do tanque. Ela não está ali apenas por questão de espaço. A própria gasolina atua como refrigerante e isolante acústico para o motor elétrico da bomba. Quando você dirige constantemente com menos de 1/4 do tanque cheio, a bomba fica exposta ao ar e para de dissipar o calor adequadamente, o que acaba queimando seus enrolamentos internos. Além disso, há o problema da cavitação e da sucção de sedimentos. Partículas e condensação de água se acumulam no fundo do tanque. Quando o nível está baixo, a bomba suga essa lama mecânica, saturando o filtro e forçando o motor elétrico a trabalhar sob enorme pressão. Misturar óleos de viscosidades ou bases diferentes. O óleo de motor é uma mistura química complexa de polímeros, detergentes e modificadores de fricção. Quando você decide completar um óleo sintético de alta qualidade com um óleo mineral barato de viscosidade diferente porque era o que tinha no posto de gasolina, você está criando instabilidade química dentro do seu motor. Aditivos de marcas e bases diferentes podem reagir entre si, fazendo com que o óleo engrosse prematuramente e forme o que na engenharia é chamado de borra. Essa borra é uma substância preta e pegajosa que bloqueia os canais de lubrificação do motor e entope o filtro da bomba de óleo. Uma vez formada a borra, o motor começa a sofrer com a falta de óleo nas partes superiores, como os comandos de válvulas. É uma morte lenta por desnutrição mecânica. O motor pode continuar funcionando, mas o desgaste do metal aumenta 10 vezes. Nunca, em hipótese alguma, misture óleos com especificações drasticamente diferentes. É melhor esperar e comprar o óleo certo do que criar uma mistura química que acabará entupindo as artérias vitais do seu motor. Ignorando ruídos da correia de acessórios. Aquele guincho agudo que você ouve ao ligar o carro pela manhã não é um mero incômodo. É o pedido de socorro de um rolamento que perdeu a lubrificação. A correia de acessórios aciona o alternador, a bomba d'água e a direção hidráulica. Se um dos tensionadores ou rolamentos travar devido ao calor e ao atrito, a correia se desintegrará em segundos. Em muitos motores modernos,
Quando a correia de acessórios se rompe, pedaços de borracha podem entrar atrás da pólia do virabrequim e voar para dentro da carcaça da correia dentada. Se isso acontecer, a sincronização do motor é afetada. Os pistões colidem com as válvulas e o motor é destruído em uma fração de segundo. O que começou como um ruído de rolamento de $10 que você poderia ter substituído em meia hora se transforma em uma retífica de motor de $5.000. Ignorar ruídos indesejados é o pecado capital da mecânica. Um carro em boas condições deve ter um som limpo. Qualquer ruído estridente, zumbido ou batida é um aviso de que a entropia está vencendo a batalha e seu carro está prestes a sofrer uma falha catastrófica. Até agora, analisamos como os hábitos diários e as decisões equivocadas de economia de custos estão corroendo a integridade das peças mais caras do seu veículo. Mas o dano não para no motor. Lavar o motor com uma lavadora de alta pressão. Existe uma obsessão estética em ver o motor brilhando como se tivesse acabado de sair da concessionária, mas aplicar água em alta pressão sob o capô é uma das práticas mais perigosas na era da eletrônica avançada. Os motores modernos são repletos de sensores, unidades de controle e conectores que, embora projetados para resistir a respingos e à umidade ambiente, não são feitos para suportar a força de uma lavadora de alta pressão a curta distância. A pressão da água vence as vedações de borracha dos conectores e penetra nos pinos de cobre, iniciando um processo invisível de corrosão galvânica. Semanas ou meses depois, você começará a ter falhas de ignição, luzes de advertência acendendo sem motivo aparente, ou pior, curtos-circuitos na unidade de controle do motor que podem custar milhares de euros. Já vi casos em que a umidade fica presa dentro dos alojamentos das velas de ignição, causando arcos elétricos que destroem as bobinas de ignição. Não limpar os drenos do chassi. Seu carro foi projetado para lidar com a água da chuva através de uma complexa rede de canais e drenos internos que percorrem as colunas, o compartimento da bateria e os paralamas. O erro silencioso é esquecer que esses drenos ficam obstruídos com o tempo pelo acúmulo de folhas, sujeira e resíduos de cera de lavagem de carros. Quando isso acontece, a água não escoa do chassi. Ela fica estagnada em pontos cegos, onde não há ventilação. O resultado é a corrosão estrutural, que apodrece o metal de dentro para fora. Pior ainda, muitos desses canais passam perto de chicotes elétricos importantes ou do computador do veículo. Já vi carros inundados por dentro, com mofo destruindo interiores de couro e eletrônicos de conforto, simplesmente porque um dreno de 2 milímetros sob o para-brisa estava bloqueado. É morte por afogamento mecânico, pressão incorreta dos pneus. A maioria dos motoristas vê os pneus simplesmente como borracha que se desgasta, mas para um engenheiro, eles são o primeiro componente da suspensão e uma parte crucial da transmissão. Dirigir com a pressão incorreta dos pneus, mesmo que por apenas 1,5 ou 2 kg, altera o diâmetro efetivo de rolamento da roda. Em veículos com tração nas 4 rodas ou sistemas modernos de controle de estabilidade, essa diferença de diâmetro força o diferencial a trabalhar constantemente para compensar a diferença de velocidade entre as rodas, mesmo em linha reta. Isso superaquece o óleo do diferencial e acelera o desgaste das engrenagens internas até que elas quebrem. Além disso, um pneu com pressão insuficiente não absorve impactos. Ele os transmite diretamente para as buchas, juntas esféricas e rolamentos da suspensão, reduzindo sua vida útil pela metade. É um erro básico de manutenção que destrói os componentes mais caros da transmissão. A pressão dos pneus não é apenas uma questão estética. É uma especificação técnica de carga e tração que mantém a harmonia de todo o conjunto motopropulsor do carro. Quando um pneu está com pressão insuficiente, seu raio efetivo diminui, o que significa que a roda precisa girar mais vezes do que as outras para percorrer a mesma distância. Em veículos modernos equipados com sistemas inteligentes de tração nas 4 rodas, AWD, ou controle ativo de tração, essa discrepância é detectada pelos sensores de velocidade do ABS. O computador interpreta isso como uma roda patinando e aciona constantemente as embreagens do diferencial central ou aplica frenagem seletiva para corrigir uma perda de tração inexistente. Esse esforço desnecessário gera calor intenso no fluido do diferencial, degradando suas propriedades lubrificantes e acelerando o desgaste das engrenagens planetárias e do pinhão. O erro de lubrificar componentes que deveriam funcionar a seco.
Existe uma tendência equivocada de acreditar que mais lubrificação é sempre melhor, mas no mundo da mecânica, existem componentes projetados para funcionar a seco ou com revestimentos específicos de Teflon. Um erro clássico é aplicar graxa ou óleo nos trilhos dos bancos, nas fechaduras expostas das portas, ou, pior ainda, nos parafusos das pinças de freio sem usar o lubrificante de silicone apropriado. A graxa comum atrai poeira e sujeira da estrada. Quando misturada, a graxa se torna uma pasta abrasiva que age como uma lixa grossa, corroendo buchas de metal e plástico em tempo recorde. Já vi caixas de direção destruídas porque alguém decidiu colocar graxa em uma área que deveria estar limpa, prendendo partículas que acabaram arranhando as vedações hidráulicas. A obsessão técnica nos diz que cada peça tem seu lubrificante específico e usar o errado, ou usá-lo onde não deveria, acelera ativamente o desgaste abrasivo, transformando um mecanismo de funcionamento suave em um depósito de sujeira que eventualmente travará ou quebrará. Em engenharia de materiais, existe o que chamamos de lubrificação por interferência sólida ou controlada. Muitos componentes, como buchas de poliuretano, trilhos de nylon ou atuadores de sistemas de ventilação de plástico, são projetados para operar sem aditivos externos. Quando se aplica graxa de lítio ou óleos penetrantes nessas áreas, ocorre uma traição química. Os solventes do lubrificante frequentemente atacam a estrutura molecular dos plásticos, tornando-os quebradiços ou excessivamente macios. Mas o verdadeiro perigo é o aprisionamento de detritos. A graxa age como um adesivo para poeira de sílica e partículas metálicas presentes no ambiente, criando uma pasta abrasiva que corrói as superfícies de contato. Já vi cremalheiras de direção hidráulica arruinadas porque o proprietário lubrificou as coifas de proteção contra a poeira com óleo, fazendo com que a borracha inchasse e permitisse a entrada de areia diretamente nas vedações de alta pressão. Ignorando a vibração do volante. Aquela pequena vibração que você sente a 100 km por hora e tenta ignorar é, na verdade, um desgaste constante na integridade do seu veículo. Muitos acreditam que seja apenas um pneu mal balanceado, mas se a causa for um rolamento de roda com folga ou uma roda levemente empenada, o dano se espalha como um vírus por todo o sistema. Essa oscilação parasita causa fadiga na articulação da direção, danifica os retentores da cremalheira e, o mais grave, provoca desgaste irregular nos discos de freio, que eventualmente os empenarão. É um efeito dominó. A vibração destrói o rolamento danifica o cubo afeta o cubo da roda e, finalmente, você acaba com um conserto de 1.000 euros para algo que poderia ter sido resolvido com um balanceamento de rodas de 20 euros. Em engenharia, vibrações são energia indesejada que precisa ser dissipada. Se o pneu não a absorve por estar com defeito, a estrutura do carro o fará, e o metal tem um limite de fadiga que, uma vez atingido, causa rachaduras estruturais impossíveis de reparar com segurança. A vibração é energia cinética que não foi devidamente canalizada, e, em um carro, essa energia sempre busca o caminho de menor resistência. Se você ignorar aquela leve vibração no volante, estará permitindo que uma força oscilante atinja repetidamente a caixa de direção e as válvulas do sistema hidráulico ou elétrico. Essa vibração age como um martelo pneumático microscópico nos rolamentos do cubo da roda. Quando um rolamento começa a falhar, ele gera calor por atrito que pode atingir temperaturas altas o suficiente para derreter a graxa de vedação interna. Não use o ar-condicionado no inverno. O sistema de ar-condicionado não serve apenas para aquecer. Ele é um sistema vital de desumidificação para a segurança. O erro silencioso é deixá-lo desligado durante os meses de inverno. O fluido refrigerante do ar-condicionado circula misturado com um óleo especial, responsável por lubrificar o compressor e, principalmente, manter as vedações e juntas de borracha de todo o sistema hidratadas. Quando o sistema não é ligado por meses, o óleo se deposita, as vedações ressecam e ficam quebradiças, permitindo que o gás refrigerante escape por microporos. Quando chega o verão e você decide ligá-lo, o sistema está vazio, ou o compressor trava devido à falta de lubrificação inicial. Os engenheiros recomendam ligar o ar-condicionado por pelo menos 10 minutos a cada 2 semanas, mesmo com o aquecedor ligado. Isso mantém a vedação do sistema e evita contas astronômicas de reparo por vazamentos impossíveis de localizar.
É um hábito de manutenção gratuito que preserva um dos sistemas mais complexos e caros do seu carro. O sistema de ar condicionado de um veículo é uma rede fechada de alta pressão, que depende da circulação constante para funcionar. O fluido refrigerante não circula sozinho. Ele carrega uma carga de óleo P, AG ou POE, que é vital para o bom funcionamento do compressor. Quando o sistema fica sem uso durante os meses mais frios, esse óleo se acumula nos pontos mais baixos do circuito devido à gravidade. Como resultado, as vedações de nitrilo e os anéis de vedação nas conexões dos tubos perdem sua película protetora, permitindo que a borracha encolha e rache. Quando você finalmente liga o ar-condicionado na primavera, o gás escapa instantaneamente por essas rachaduras microscópicas. Além disso, o compressor sofre uma partida a seco, onde seus pistões internos friccionam contra as paredes sem lubrificação por alguns segundos críticos. Realizar trocas de óleo com base no tempo, ignorando as horas de uso em trânsito intenso. Essa é a grande enganação dos manuais do proprietário modernos, que prometem trocas a cada 15.000 ou 20.000 quilômetros. Esses números são calculados para uma condução ideal em rodovia, mas a realidade para a maioria dos motoristas é o trânsito urbano, viagens curtas e horas intermináveis com o motor ligado. Nessas condições, o motor está funcionando, o óleo está se degradando devido ao calor e à contaminação por combustível, mas o odômetro não está se movendo. Um carro que passa 2 horas por dia em um congestionamento pode percorrer apenas 20 km, mas seu óleo está sofrendo o desgaste equivalente a 100 km de condução em rodovia. Ignorar as horas do motor e confiar apenas na quilometragem permite que o óleo se transforme em uma borra preta dentro do cárter. A obsessão pela longevidade exige que, se você dirige principalmente na cidade, reduza os intervalos de troca pela metade. Óleo é barato, um motor novo não. Trocar o óleo com base no seu uso real e não em um número otimista de um folheto de vendas é o que diferencia um carro que dura 300.000 quilômetros de um que para de funcionar aos 100.000. A degradação do óleo é um processo térmico e oxidativo que não para quando o carro está parado em um semáforo. No trânsito urbano de grandes cidades, um motor pode funcionar por 300 horas para percorrer apenas 5.000 quilômetros. Durante esse tempo, o óleo foi submetido a ciclos térmicos constantes, contaminação por condensação e, o mais grave, diluição por combustível devido à marcha lenta prolongada. O combustível não queimado vaza pelos anéis do pistão e para o cárter, reduzindo a viscosidade do óleo e sua capacidade de manter a cunha hidrodinâmica que protege os mancais do virabrequim. A técnica errada para passar por buracos. Existem 2 maneiras de passar por um buraco, e ambas podem estar erradas. O erro mais comum é frear bruscamente logo após o buraco. Ao frear, o peso do carro é transferido para o eixo dianteiro, comprimindo as molas e deixando os amortecedores sem curso útil. Quando a roda atinge o buraco nesse estado, a energia não é absorvida pela suspensão, mas transmitida diretamente para o chassi, os suportes dos amortecedores e a caixa de direção. Isso faz com que as válvulas internas dos amortecedores se deformem ou que as vedações se rompam devido à pressão hidráulica repentina. A técnica correta, aprovada por instrutores de direção avançada, é frear antes do buraco e soltar o pedal pouco antes do impacto, para que a suspensão fique solta e possa usar todo o seu curso para absorver o impacto. Ignorar isso destruirá seus pneus, desalinhará a direção e sobrecarregará os componentes da suspensão dianteira em qualquer estrada irregular. É uma questão de gestão de massa e força que a maioria das pessoas ignora, pagando o preço com amortecedores que duram muito menos do que deveriam. A interação entre o pneu e um obstáculo é uma enorme transferência de energia que deve ser gerenciada pelas molas e amortecedores. Quando você freia ao passar por uma lombada, bloqueia a capacidade da suspensão de retornar à posição original. As molas já estão sob carga máxima e o fluido do amortecedor não consegue fluir pelas válvulas internas com rapidez suficiente. Isso cria um pico de pressão hidráulica que pode romper as vedações do amortecedor, deixando o carro sem controle de retorno. Mas o dano estrutural é mais profundo. Essa força de impacto, ao não ser dissipada, viaja pelos braços de direção até a cremalheira. O erro fatal da manutenção vitalícia. Chegamos ao pecado original da indústria automotiva moderna.
Muitos fabricantes rotulam suas transmissões e diferenciais como selados para a vida toda ou com óleo vitalício. Isso é uma mentira de marketing, criada para reduzir o aparente custo de propriedade durante os primeiros anos de garantia. Nenhum óleo dura para sempre. O fluido de transmissão sofre cisalhamento, oxidação térmica e contaminação por micropartículas metálicas provenientes dos discos de embreagem. Quando esse óleo se degrada, a transmissão começa a falhar, as trocas de marcha ficam bruscas e, eventualmente, a caixa de câmbio para de funcionar. Para o fabricante, a vida útil do carro é de 150 mil quilômetros. Se você quiser que seu carro dure mais do que isso, você precisa trocar o fluido. Ignorar a troca do óleo da transmissão e do diferencial é assinar a sentença de morte do componente mais caro depois do motor. Uma troca de fluido a cada 60 mil quilômetros é um investimento mínimo comparado ao custo de 6 mil euros de uma transmissão nova. Esta é a negligência suprema, o erro que os mecânicos veem todos os dias em carros que acabam no ferro velho por causa de uma decisão tomada pelo proprietário, com base em um rótulo de marketing, e não na realidade da engenharia tribológica. Este é o monumento definitivo à obsolescência programada por omissão. A indústria convenceu milhões de usuários de que as transmissões automáticas modernas são caixas pretas que não exigem intervenção. Isso é uma falácia física. O fluido de transmissão é um fluido de trabalho que transmite potência através do conversor de torque, limpa os resíduos de fricção das embreagens e resfria o complexo corpo de válvulas. Com o tempo, o calor quebra as cadeias moleculares desse fluido, fazendo com que ele perca a capacidade de manter a pressão hidráulica precisa necessária para as trocas de marcha. O resultado é o desgaste acelerado dos discos de fricção, que acaba contaminando todo o sistema com partículas metálicas. Com esses 18 erros, mapeamos o caminho para a destruição ou imortalidade do seu veículo. A diferença entre um carro que se torna um poço sem fundo de despesas e um que lhe serve fielmente por décadas não está na marca ou modelo, mas sim na profundidade do seu conhecimento técnico e na sua capacidade de ignorar os mitos da poupança fácil.